Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Caião, essa semana que passou, eu fiquei bem triste e melancólica. Claro que muito disso por conta da pandemia, né? Muita saudade da minha família, de vários dos meus amigos, de ver todo mundo junto, aquela saudade da vida mesmo, sabe? Mas o que eu achei mais interessante é que eu senti uma saudade bem diferente. Que eu senti saudade do país no qual eu ainda moro. Como se eu quisesse voltar para uma Pasárgada e, embora tão imperfeita quanto real, tenha sido melhor do que qualquer coisa que pudesse acontecer agora no presente. Você acha que eu estou exagerando, amigo? Você está com saudade de uma aglomeração, né, Lívia? Então, olha, exagero ou não, uma questão interessante para a gente se fazer é a seguinte, né? Como é que a gente veio se parar nesse purgatório dantesco, né? Aliás, o nosso convidado, ele buscou responder uma pergunta parecida no seu mais recente livro, né? É como a esquerda elegeu a direita no Brasil ou por que falhamos. Provocador, né? Pois é, a gente está aqui com um polemista, conterrâneo do saudoso Manuel Bandeira, recifense, portanto, né? Que é o autor da obra-prima Passárgada, que você mencionou, e ele também é um educacionista, um livre pensador, um sonhador e um homem prático, né? Tendo sido político, já foi governador, ministro, senador, candidato a presidente da República e sempre lutou para que os pobres tivessem uma educação equivalente à dos ricos no Brasil. Com vocês, tcharam, Cristóvão Buarque. Muito obrigado, Cristóvão. Tudo bom, Cristóvão? Tudo bom, Lídia? É Joia. Lívia. Isso, Lívia e Caio. Tudo bom? Agradeço muito a você e ao Caio por duas coisas aí. Uma, a sua ideia de saudades. De que eu acho que você e nós todos, quase no Brasil, estamos com saudade do futuro. O Brasil é um país que tinha uma propensão ao futuro. Desde aquela velha ideia dos anos 40 de que o Brasil era o país do futuro. Então, hoje a gente está assustado com o presente, mas está também perplexo diante de falta de um futuro sendo apontado. Temos um governo que é uma tragédia inimaginável que pudesse acontecer, mas eu acho que tão grave é não termos ninguém apontando um futuro viável para tirá-lo e para colocar no lugar depois dele. É difícil saber aonde agarrar uma esperança. Saudade do futuro é a consequência da falta de esperança. E isso nós estamos vivendo. Quanto ao Caio, eu gostei da apresentação que ele fez a meu respeito, chamando de provocador, e é mesmo. No meu Twitter, que eu tenho desde nem sei quanto, fui dos primeiros, lá tá naquela pequena bio que se coloca, eu coloco provocador. Eu sou um provocador, eu quero provocar. Mas tenho propostas, tenho projetos. E aí, quando ele falou qualquer coisa aí de que eu tinha ideias e lutava por elas, uma vez me perguntaram como me defino profissionalmente, já que me formei em engenharia, estudei economia, faço ficção que for, eu disse, eu sou um filoseiro, um filósofo engenheiro. Um filósofo porque tem utopias e engenheiro porque tem estratégias para essa utopia. E o Caio disse, quando falou do que eu luto, pela ideia de que a escola seria igual, independente de ricos e pobres. Veja que algum tempo atrás já não seria isso. Quando eu tinha a idade de vocês, provavelmente eu queria que a renda do pobre fosse igual à do rico. O que, aliás, é uma contradição. É que aí não tem nem pobre nem rico. Isso. E alguns me criticam quando eu digo que eu quero a escola do pobre igual à escola do rico, em vez de dizer eu quero que não haja pobres nem ricos. Eu creio que no dia que a escola de um for ter a mesma qualidade que a escola do outro, não haverá pobreza, haverá desigualdade ainda. Mas uma desigualdade pelo talento.
como tem uma desigualdade, por exemplo, entre quem vai para a seleção brasileira de futebol e quem não vai. Foi o talento, porque a bola é redonda para todos. A bola sendo redonda para todos, todos, aí pelos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, tem a chance de virar um Pelé. Mas raros chegam, não digo nem a Pelé, raros chegam a um grande desempenho no futebol. Por falta de talento, de persistência e de vocação. Porque a bola é redonda para todos. É isso que a gente precisa fazer com a educação. Quando a educação, não só a escola, tiver a mesma qualidade para todos, não é que ela seja igual para todos, vai ensinar coisas diferentes, mas a qualidade igual, a desigualdade será definida pelo mérito, pela vocação, pela persistência. Então, essa será uma desigualdade que, primeiro, não vai excluir, não vai haver pobreza, vai haver desigualdade do mínimo até um topo, que eu defendo sim um topo, mas não de renda, eu defendo um topo ecológico. Eu não me preocupo que uma pessoa tenha muito dinheiro, eu me preocupo é quem tem um carro que destrói a natureza, porque polui o ar, ou que parte do que ele consome vem de florestas que não serão renovadas. Então, entre esse teto, entre esse piso social e o teto, a gente tem que tolerar a desigualdade que vem do mérito, da persistência e da vocação. Mas, para isso, temos que redondear as escolas, fazendo com que elas todas tenham a mesma qualidade. Esse é o desempenho que a gente precisa dar ao Brasil. Finalmente, a gente teria uma meritocracia de fato se a gente tivesse essas condições, né? Pessoal? Isso, uma meritocracia pelo lado positivo. Hoje a meritocracia é uma ficção, falsa. Né? É uma ficção, porque quem tem o mérito é porque comprou a boa escola quando era pequeno, numa escola boa, salvo um ou outro gênio que conseguiu atravessar tudo isso. Então, a meritocracia excludente, a meritocracia que, antes de ver o mérito, escolhe quem entra, essa meritocracia é nociva. É por isso que eu trabalho num texto recente, que ainda não foi publicado, em que eu vou colocando algumas palavras novas, eu diferencio elite, como a gente escreve, E-L-I-T-E, de élite, com H. A elite seria os melhores. A élite, os mais ricos e mais poderosos, com H. Essa élite, com H, é nociva, é negativa. Mas a elite, dos melhores do futebol, dos melhores da música, dos melhores da pintura, essa elite, dos melhores neurocirurgiões, essa é uma elite boa. É a elite do mérito, que a gente precisa dar as mesmas condições para que cada um desenvolva o seu mérito. Senador, eu queria te fazer uma pergunta para que o senhor retomasse um pouco a sua história. Assim, né? O senhor nasceu no ano de 1944. Né? Então, parte da sua adolescência foi vivida nos anos dourados brasileiros. A gente estava com aquela grande efervescência. Você tinha gênios da arte, gênios do esporte, você tinha uma industrialização crescente. O Brasil, nos anos JK, crescia lá 8% ao ano. Então, a gente tinha um futuro praticamente que estava apontado, né, para o Brasil. Agora, assim, fazendo uma comparação com aqueles anos, o senhor acredita que o Brasil perdeu completamente o bonde da história? Primeiro, a gente perdeu o bonde porque tomou o caminho errado. Não foi porque a velocidade diminuiu. Eu costumo ouvir as pessoas dizerem a década perdida porque o crescimento desapareceu. Não. Para mim, o problema que a gente tem hoje, e de que o crescimento não está ocorrendo, é porque o caminho que nós tomamos para aquele crescimento foi errado. Eu tenho maior admiração por Juscelino Kubitschek, mas olhando dos olhos de hoje, não os olhos daquele tempo. Ali ele estava certo. Com os olhos de hoje, foi um erro ter tomado a indústria automobilística como o motor do progresso. Para que a indústria automobilística fosse o motor do progresso industrial, foi preciso deixar de lado os rios como vias fluviais, preferimos colocar barragem para fazer energia. Paramos
as ferrovias, que tinha algumas no Brasil, paramos o transporte marítimo pela costa, que era muito usado, e nos concentramos na indústria automobilística. Primeiro, um erro do ponto de vista da matriz do transporte. Segundo, porque criou em cada um de nós a ideia de que o futuro era ter um carro na garagem. E aí deixamos de lado a educação. Todo o carinho, respeito e admiração pelo Juscelino, até porque fui governador da cidade que ele criou, Juscelino não deu nenhuma atenção à educação de base. Não era um problema. Aí eu disse para vocês que naquela época tudo bem, mas muito perto dele, a Coreia do Sul já fez um processo de desenvolvimento diferente. Uhum. Não escolheram o que eu tenho chamado de modernidade apressada, que foi a brasileira. A modernidade apressada exigiu dívida, provocou inflação, depredou o meio ambiente e até mesmo concentrou a renda. Porque um país pobre, para vender mais carro, teve de concentrar a renda para criar o mercado. Em vez de nos preocuparmos com o mercado, a demanda dos que estavam embaixo, nós nos preocupamos em criar uma demanda em cima. Inicialmente das classes altas, depois das classes médias, depois até inventamos o tal do carro popular e deixamos de lado o transporte público. O Brasil é um país que não tem quase metrô. Isso foi fruto do erro da opção da modernidade apressada de uma indústria que teria que crescer rápido e da maneira que pudesse conseguir mais rapidamente. E aí foi a indústria automobilística. Aí a sua pergunta, hoje, essa modernidade apressada não tem mais jeito. Nós fazemos parte dos países emergentes, mas nós emergimos atrasados, porque hoje o meio ambiente não dá mais para continuar aumentando a produção de automóveis. Não tem mais como. Aí você diz, sim, isso é fazer elétrico. Não, tem uma limitação ecológica, mas tem uma limitação geométrica. Não cabe mais carro nas ruas, Sim. Mesmo elétrico. Ainda que a gente inventasse carro movido a vento, ar, não cabe. O consumo como propósito civilizatório já não dá mais, por causa dos limites ecológicos. Então, a gente vai precisar de um outro caminho que chamam por aí de desenvolvimento sustentável, ou um desenvolvimento harmônico. Mas o desenvolvimento, como era antes, não dá mais. Não vamos conseguir retomar aquelas taxas de crescimento, porque hoje a ecologia não permite. O próprio Estado, o Estado hoje não tem mais condições de financiar o que financiava naquela época. Os automóveis no Brasil eram vendidos porque eram subsidiados. Não dá mais para manter esse nível de subsídios. Então, nós esgotamos um rumo. Hoje, o desafio não é retomar a velocidade do crescimento, é definir um novo rumo para o nosso crescimento. E algumas coisas a gente sabe. Duas, por exemplo. Uma, que vai ter que respeitar o meio ambiente. Outra, que a base desse novo progresso é o conhecimento. É a ciência, é a tecnologia, logo é a educação. É por aí que a gente vai ter que mudar. E o problema é como fazer isso. Se, politicamente, nós, brasileiros, ainda estamos viciados, dependentes daquela visão antiga. A visão de um desenvolvimento harmônico com a natureza, harmônico entre as pessoas, não está na cabeça. E a ideia de que o Brasil pode ser campeão mundial de educação não está na cabeça dos brasileiros. Essa é a grande coisa. O Juscelino surgiu e fez uma proposta que estava na cabeça de todos, que era ser um país industrial. Não tem como ter um Juscelino que chegue hoje e diga o Brasil vai ser um país educado. Não pega. Não pega na mente brasileira por algumas razões que, se a gente tiver tempo, a gente discute aqui. Por que não pega isso na cabeça brasileira? Cristóvão, falando em projeto de país, eu assisti uma entrevista do professor Silvio Almeida, que ele diz o seguinte, ele diz que o Brasil ele não tem uma elite socioeconômica
exatamente porque uma elite socioeconômica deveria ter um projeto de país e não apenas simplesmente existir para aproveitar os recursos do país para si própria. O que o senhor acha disso? O senhor acha que a gente tem uma elite socioeconômica ou o senhor pensa mais parecido com o professor Silvio Almeida? Não, eu penso como ele. Nós temos, por isso até que eu não chamo nem de elite, eu chamo de élite, com H. Nós temos essa élite. É uma élite que é apressada para si. Quanto mais cedo, mais rápido aumentar a sua renda, seu consumo, melhor. O país fica em segundo tempo. O país não entra na análise. E eu nem quero uma élite que pense, eu vou fazer sacrifício pelo país. Eu quero uma que diga, para eu melhorar, o meu país tem que melhorar. Sim. Esse sentimento. Da mesma maneira que eu acho que a gente tem que ter na juventude de hoje um sentimento de que, para eu melhorar, eu tenho que respeitar a natureza. Eu tenho que respeitar os outros. Uma espécie de neoexistencialismo holístico. Neoexistencialismo holístico. Por quê? Eu vou explicar. O existencialismo, essa coisa maravilhosa que diz, você tem direito a ser feliz. Você só tem uma vida, que Sartre ensinou a gente. Claro, ele aprendeu com outros filósofos um pouco anteriores, mas ele que popularizou essa ideia. Eu tenho direito à minha vida. Esse existencialismo hoje, ele se dividiu em dois. Tem um que eu chamo neoexistencialismo consumista. Eu tenho direito à minha vida. Logo eu quero é o sapato tênis da moda. Logo eu quero é o aparelho de som melhor que existe no mercado. E o resto, que se dane, como se diz por aí. E um que eu chamo neoexistencialismo holístico. Eu quero, sim, a minha vida boa. Mas para a minha vida boa, não posso tocar fogo no Pantanal, porque isso vai explodir minha vida daqui a alguns anos. Ou seja, a visão de que, para me realizar, a minha realização é holística, com todos. Então, voltando à sua pergunta, eu creio que nós temos uma elite que é mais atrasada do que a de outros países. Em alguns países, os empresários querem ter lucro, mas eles têm a percepção de que se o Estado não tiver com suas finanças equilibradas, se os pobres não estiverem sendo educados, se o transporte público não funcionar, se cada trabalhador não tiver saneamento em casa, o lucro dele é menor. Aqui a gente não tem isso. E não tem porquê. Eu creio que uma das grandes razões é a escravidão. Sim. Não é à toa que um país de 500 anos teve quase 400 tolerando, aceitando, convivendo com a escravidão. Isso ficou. Não adianta dizer que já faz tempo, 132 anos, mas ficou. Ainda está na cabeça das pessoas a ideia de que é natural a desigualdade. Agora, nem tanto entre brancos e negros, embora ainda tenha o racismo. Mas agora alguns têm, outros não têm, como coisa natural. Não é natural esse tamanho da desigualdade. Veja que eu comecei falando que eu respeito a necessidade de uma desigualdade ética. É aquela que está entre o mínimo necessário para sobreviver, abaixo disso a gente não pode tolerar, que aí é pobreza, não é desigualdade apenas, e o teto ecológico, acima a gente não deixa consumir. Aqui dentro a gente tem uma desigualdade tolerável, aceitável. Então a nossa élite, ela, a meu ver, ela é perversa. Por isso que muitos chamam de capitalismo selvagem o nosso. Diferente da Escandinávia. A Escandinávia é capitalista, o Canadá é capitalista, mas a saúde é pública, não tem saúde privada. Nós aqui chegamos ao ponto de fazer um grande avanço, o SUS. Mas, às vezes, a gente manipula, a gente chama sistema único. Não é único, é o sistema público, porque os ricos vão no privado. Então, não tem sistema único de saúde no Brasil. Não tem. Tem o SUS e o privado. São dois, então não é único. Sistema único é no Canadá. Sistema único é nos países escandinavos. Veja que eu não estou falando de socialistas, estou falando em capitalistas. Aí tem sistema único. E nem se aceita
a ideia do Sistema Único de Educação, que é a minha proposta. As escolas serem todas federais e não municipais. Pois bem, isso não é nem aceito se discutir. Então, essa élite ela se acostumou em não buscar a unidade do país para que ela fique melhor. Ela prefere viver num condomínio fechado, com muita renda, e do lado de fora todo mundo muito pobre, do que distribuir um pouquinho dessa renda e não viver prisioneiro em um gueto dourado, como eu gosto de chamar. Os guetos dourados são os condomínios. E, para dizer a verdade, condomínio não é só esse dos muito ricos. Eu moro num apartamento. É um condomínio. É um condomínio fechado, tem porteiro. Não é cercado na terra, mas é cercado vertical. Então, nós preferimos vivermos isolados, sem a vantagem de poder estar passeando na rua, para ter mais. Porque não distribuímos na hora certa. Eu estou de acordo com ele, professor Silvio, né? A nossa élite está querendo comprar até vacina agora, né? Pronto. Mas esse negócio da vacina comprar, eu fiz umas provocações desses. É absurdo comprar vacina. Absurdo. Mas ninguém percebe que pediatra dos meninos são comprados. Porque os do SUS demora para ser atendido. Quem tem dinheiro vai e é atendido na hora. Sim, sim. Então, nós não percebemos que a escola de qualidade é comprada. Também é comprada, é. Então, a gente fala em fura-fila da vacina, mas esquece fura-fila tem tudo, de chegar ao Enem. Uhum. Eu não digo de passar no Enem. Passar, não, aí é o mérito. Mas só chega no Enem quem terminou o ensino médio. Sim. Os 12 milhões de analfabetos não fazem o Enem. A gente se preocupa muito com os fura-fila e não se preocupa com os fora da fila. O Brasil tem uma quantidade enorme de gente que está fora da fila. Nós temos os fura-fila, os fora da fila e os na fila. Quer ver aonde? A gente vê bem isso. Parada de ônibus. Ali o pessoal fica na fila, esperando o ônibus. Uhum. Quem passa num carro bonito? Furou a fila. E tem os fora da fila, que não esperam o ônibus, que não podem pagar a passagem. Sim. Ou o ônibus é ele, né? Eles ficam fora, não entram no ônibus, porque não pode pagar a passagem. E são milhares, são milhões no Brasil. Milhões. Tem muitos trabalhadores nas cidades que dormem na rua, porque não tem dinheiro para ir para casa, apesar do transporte do Vale Transporte, que é uma coisa muito boa que o Brasil tem, mas é prova da pobreza. Em vez de pagar um bom salário, a gente faz com que ele tenha o direito a um Vale Transporte, que ele não pode usar domingo para passear. Ele não pode usar para visitar a mãe, ele pode usar para ir para o trabalho. Porque se ele não for para o trabalho, a empresa fecha. Essa história do Vale Transporte, a gente não vê que por trás tem uma coisa que foi má. É uma coisa boa, mas que vem de uma coisa má. Mitiga a maldade, não elimina a maldade. Ô, Cristóvão, mas essas élites que o senhor está abordando aí, elas não têm hoje no Brasil, no pensamento econômico delas, elas não são hegemonicamente dominadas pelos preceitos assim, de que o Estado, enfim, ele tem que ser austero, num elevadíssimo grau de que o Estado tem que ser mínimo, a gente tem que privatizar o máximo de empresas que ainda estiverem na mão do Estado, a gente deveria eventualmente privatizar, inclusive tem gente propondo isso, criando vouchers na educação, etc. Essa élite ela não é dominada por esse pensamento de tirar o Estado da possibilidade de tentar equalizar o desenvolvimento, então equalizar as oportunidades? Ótima pergunta. Vai exigir uma análise boa aqui. Veja bem, primeiro, esse pessoal que hoje defende o Estado mínimo passou 50 anos se locupletando com o Estado.
Usaram o Estado. Toda a indústria brasileira surgiu pelo Estado. Eu acho que deve ter muito raro o setor industrial no Brasil que se desenvolveu autonomamente. Mas em algum país do mundo, alguém já desenvolveu autonomamente as indústrias? Eu acho que não totalmente autonomamente, mas sem o paternalismo do Estado brasileiro, sim. O Brasil não é o único. Mas muitos não precisaram desse paternalismo. Houve um desenvolvimento. O próprio Estados Unidos só entrou o paternalismo nos momentos das grandes crises, como em 29. Aí o Estado entra, dá uma injeção e sai. Mas voltando, continuando. Então, eles sempre defenderam. O problema é que o Estado, de fato, se esgotou. Não tem mais como gastar mais. E aí vem uma coisa que é muito nociva, é que nós, no Brasil, acreditamos que o tesouro do Estado ele é infinito. Tem duas coisas que o Brasil acha que é infinito. Uma está perdendo agora, que são as florestas. O Brasil sempre achou que as florestas eram ilimitadas. Começamos a descobrir que não dá para destruir florestas mais do que um certo tamanho. O outro é que o tesouro tem dinheiro sobrando. Não tem. Nós hoje temos uma das maiores cargas fiscais do mundo. Você e eu, a gente paga muito de imposto. E não dá para cobrar os gastos. Aí você diz, e o que a gente faz? Tem uns aí defendendo que é gastar mais, gastar mais. Gastar mais do Estado, depois vem a inflação. É como se a gente fosse pagar o salário com cheque sem fundo. A moeda inflacionada é um cheque sem fundo. Você dá um bilhete dizendo, olha aqui, R$100, mas só vale 90. No mês seguinte só vale 80. Depois só vale 70. Então esse é um erro. Mas essa crise dos Estados Unidos agora, com eles injetando, em 2008, na verdade, com o mundo inteiro injetando muito dinheiro na economia, aquele quantitative easing, né, que a pessoa chama, não gerou nenhuma inflação. Isso não é um mito que foi não quebrado? Gerou. Não pode ser mito pelo seguinte, do mesmo jeito que a Terra não é quadrada, ela é redonda, 2 mais 2 é igual a 4. Sim. Então, se você tem 4, não pode gastar 5. A não ser sob duas hipóteses. É que você gasta 5, porque no ano seguinte, no mês seguinte, você vai ganhar 5. Uhum. Que é o que os economistas, chamados keynesianos, desenvolvimentistas, defendem. Vamos gastar mais, porque o crescimento virá. E aí vem mais dinheiro para o governo. Sim. É o multiplicador, né? E a outra é imprimir dinheiro ou pegar dinheiro emprestado. Só tem essas duas formas. Só que a primeira é muito arriscada. Nada garante que esse aumento de gastos agora vai trazer um crescimento. O que a gente tem que se gastar mais, e que seja inflação que for, é para matar a fome do povo. Aí tem que gastar mesmo. Para resolver a epidemia, tem que gastar, mesmo que venha dívida, mesmo que venha inflação. Mas tem que saber, tem que dizer. Agora, os Estados Unidos têm uma maneira de fazer, eles têm a possibilidade de gastar muito, imprimir dinheiro e não tem inflação. Sabe por quê? Porque o dinheiro dele vai para o mundo inteiro. Todo mundo usa dólar. Então, esses 2 trilhões que o Biden vai gastar é bem pouquinho dos 4 trilhões de dólares circulando no mundo. Então, não aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Muito. Mas no Brasil, não. O real só fica aqui. Além disso, os Estados Unidos não têm cultura inflacionária. Nós temos. Aqui, quando a inflação começa, os empresários já começam a remarcar os preços. É inercial, né? É inercial, porque é cultural. As pessoas já começam a comprar mais para guardar, porque sabe que vai aumentar o preço. E inflação é uma corrupção muito grande, é roubo. Sim. Aí você pergunta, e aí o que a gente faz? É tirar dinheiro onde ele está. Por que a gente não faz um imposto sobre as grandes fortunas? Em vez do governo imprimir, o governo nem aumentar imposto, pega dinheiro onde está sobrando. Por que não reduz o custo da justiça, o custo do Congresso?
Por que os prédios brasileiros continuam sendo de luxo, os prédios públicos? Por que a gente não faz... e aí vou usar uma palavra que você usou para criticar, eu vou usar para elogiar. Por que não faz os prédios austeros? Por que no Brasil a arquitetura tem que ser luxuosa? Por quê? Então, nós nos acostumamos a achar que a austeridade é uma coisa negativa. Eu gosto de austeridade. O cristianismo é baseado na austeridade. O muçulmano defende a austeridade, os judeus defendem a austeridade. Marx nunca defendeu desperdício. O ruim é a austeridade em cima dos pobres e o luxo em cima dos ricos. Que é o que a gente está tendo hoje, praticamente, né? Porque a gente continua tendo, não está tendo teve, hoje, verdade, já vem de muito tempo. É. Nós estamos nos acostumando a jogar a culpa no Bolsonaro e na epidemia. São dois vírus terríveis. Mas já estava antes dos dois vírus. Sim. Já estava antes. Eles estão conseguindo piorar. Então, nós precisamos nos acostumar a respeitar os limites dos recursos públicos para evitar inflação, para evitar endividamento, para evitar desperdício, tirando de onde está sendo gasto. Acho que ele travou. E aí o Estado. É que alguém entrou aqui na ligação. Pronto, voltou, né? Voltou. Então, nós não devemos ter um Estado mínimo. Isso eu sou contra. Mas tem que ter um Estado eficiente. Sim. O nosso não é. Não é. E sabe por que ele não é? Porque nós nos acostumamos a gastar tanto no Brasil, historicamente, com dívida e com inflação, que a gente não se preocupa com o Estado eficiente. Não há essa preocupação. O Estado desperdiça bilhões de subsídios à indústria automobilística, por exemplo. Não tinha que ter mais isso. Não tinha. Então, a gente tem que mudar os discursos. Não vamos construir o novo com o discurso antigo, que vem dos anos 50. Que é o discurso keynesiano, de gastar mais. Não, tem que gastar melhor. Mas, Cristóvão, só um ponto, só para emendar isso aqui, Lívia, desculpa, rapidinho, é só uma pergunta que é quase uma vírgula após o que o Cristóvão falou, que é o seguinte, porque a nossa ideia, pelo menos da quem domina a economia hoje, é o seguinte, olha, o Estado, ele faz o seu superávit, hoje está impossível nesse contexto, mas enfim, a ideia é, vamos fazer o dever de casa, a gente faz o superávit, a gente não endivida, que o capital privado vai vir, que a gente vai investir, etc. E isso não está vindo, porque desde essa austeridade, ela vem desde a Dilma, por exemplo, desde o Levi, que ela colocou lá para fazer o ajuste, que não foi feito realmente também por conta da inabilidade dela e por causa do boicote do Congresso, mas veio o Temer, já tinha um Congresso, fez o teto de gastos extremamente polêmico, mas enfim, esse investimento privado não veio, e a gente está sem investimento público, está com desemprego altíssimo. Como é que a gente vai ter inflação, né, com 20 milhões de desempregados, com as pessoas assim, desalentadas, tal? Então, essa é a questão. A gente parece que faz, mesmo quando a gente se propõe a fazer o dever de casa, esse dinheiro privado não vem para fazer os grandes investimentos que a nação precisa. Esse dinheiro não virá por falta de um fator fundamental na economia hoje. Você começou dizendo que eu nasci em 1954, que eu tive uma juventude... Naquela época, quando eu comecei a estudar economia, dizia-se que a economia era um resultado de 3 fatores. Capital, esse que querem que venha, mão de obra, e a gente tem sobrando, e natureza, que a gente tem. Depois inventaram também o 4º fator, que era a tecnologia. Não adianta ter dinheiro, mão de obra, se não souber como fazer. Depois veio a inovação. O que fazer de novo? Mas hoje tem um fator que é mais importante até do que esse, chama-se confiança. O Brasil não passa confiança. Não passa confiança porque tem doença nas ruas, porque o trabalhador não tem saneamento em casa e fica doente, muito comumente. Tem muita gente, mas tem pouca mão de obra, porque para ser mão de obra não basta ser gente,
É para ser gente sabendo como trabalhar. Uhum. E nós não formamos a nossa mão de obra. Então, nós temos muita gente, mas não temos muitos trabalhadores. Não sei se você sabe, mas tem fila de desempregado, mas tem fila de vagas de trabalho. Sim. Mas exige saber usar computador, exige falar inglês, e a gente não ensinou isso às pessoas. Então, falta confiança. De onde vem a confiança? Numa economia. Eu disse numa economia, mas vou dizer no mercado. Mas, para mim, o mercado não são só os investidores, são os consumidores também. Eu não tenho R$ 1 que venha de ação, de aluguel, de renda, não tenho. Nunca tive. Mas eu faço parte do mercado. Eu compro comida, eu compro livro, eu compro sapato. Então, falta confiança no mercado. Essa confiança só virá quando esse país tiver um sistema sanitário eficiente, tiver uma população educada, tiver regras jurídicas que a gente saiba como vai seguir. Ninguém sabe. Você não sabe se amanhã um ministro do Supremo não vai dizer coisa diferente do outro. Se os deputados não vão aprovar uma reforma da Constituição em 2 dias e muda tudo. Mas também a confiança vem de um Estado sólido. Com inflação, não tem confiança. Ninguém do mercado tem confiança. Nem quem compra e nem quem investe. Então, nessa situação, dinheiro não vem. Agora, essas privatizações, elas têm que ser feitas, se for, para melhorar e não para piorar. Tem setor do Estado que, de fato, não tem por que estar na mão do Estado, tirando o dinheiro da educação para manter aquela mão de obra trabalhando. Não tem por quê. Mesmo o aeroporto. Eu preferia estatizar as rodoviárias, depois os aeroportos. Por que todo aeroporto tem que ser do Estado? O povão mesmo não usa aeroporto. Nem os que estão na fila da parada e nem os que estão, como eu disse a Lívia, os que estão fora da fila, porque andam a pé. Então, tem setores que eu não vejo por que a gente não está. Eu, aliás, nem chamo estatizar, eu chamo publicizar. Fazer com que seja do público, não do governo. Enquanto isso, 2 setores a gente não está querendo estatizar: educação e saúde. Eu deixei no Congresso, quando eu era senador, um projeto de reforma da Constituição, pelo qual, daqui a 30 anos, todas as escolas seriam públicas. Como na maioria dos países do mundo. Escola privada na Finlândia é uma exceção. Mesmo assim, existe. Mas para você abrir uma escola privada, o governo autoriza. O governo paga a mensalidade. O dono da escola tem que abrir os livros, porque ele não tem lucro, ele tem uma taxa de administração. Então, isso a gente não está falando. E as esquerdas, que são contra a publicização, ou a privatização, como quiser chamar, não defendem essa ideia. O Canadá não tem médico privado. Todo o sistema é público. Agora, você pode ter o seu consultório, mas quem paga a consulta é o governo. Do jeito que quem tem um seguro privado vai para o médico e manda a conta para o seguro, lá você manda a conta para o governo. Então, ele é privado, ele não é funcionário público, mas o sistema é público. Essa é outra coisa que as esquerdas esqueceram. Elas confundem estatal com público. Não, estatal é uma coisa, público é outra. Tem coisa estatal que não serve ao público, serve aos funcionários daquela estatal. Serve ao político que nomeia pessoas. Serve ao político que inaugura o prédio, mas não serve ao público. Então, para mim, não é público, é estatal. E tem coisas que estão nas mãos privadas e que servem ao público. Vou dar um exemplo. Tem um banco. Aliás, vou dizer o nome. O Bradesco tem uma fundação,
claro que financiada com o que ele ganha de todos nós, né? Mas tem uma fundação que tem, a última vez que eu vi, tinha 58 escolas. Escolas da melhor qualidade que eu conheço. E grátis. Se a escola é grátis e é de qualidade, para mim ela é pública, mesmo que tenha um dono. Então eu defendo que toda escola seja pública, ainda que permita que haja algumas escolas com um dono, com uma licença, como uma concessão. Ninguém está defendendo isso. Eu prefiro gastar minha energia brigando para que a escola seja toda ela pública do que ficar gastando tempo para que o aeroporto não seja privatizado. Agora, se quiser privatizar o SUS, aí não. Aí a gente não pode deixar. Aí tem que publicizar o que não está no SUS ainda. Na Inglaterra, os médicos não são funcionários públicos, mas o sistema inglês de saúde, aquele que tratou o primeiro-ministro, ele é público, mesmo sem ser totalmente estatal. Eu tenho brigado muito que a gente precisa modernizar a linguagem do que a gente defende. Nós estamos usando palavras muito antigas. Uma delas é essa, o que para ser estatal, para ser público, tem que ser estatal. E se for estatal, é público. Não é verdade. A outra é essa ideia de que o tesouro não tem limites. O tesouro é nosso. Agora a gente elege uns caras que usam mal o tesouro, que usam mal o dinheiro público. A gente tem que melhorar o uso do dinheiro público. E, se for preciso, fazer 2 e 2 igual a 5, se for para salvar a vida. Mas, de preferência, mas avisando, olha, eu vou gastar 5, só tenho 4, mas se prepare, vem inflação. A população se prepara. Vai pagar porque está recebendo cheque sem fundo. Mas não tem como gastar mais, não tem inflação ou dívida. Não tem como. Nos Estados Unidos, o impacto disso é menor pelo que eu falei, porque é uma moeda do mundo inteiro. Então, é tanto dinheiro que eles podem espalhar pelo mundo que você não sente o efeito de ter dinheiro sobrando na economia. Mesmo assim, vai ter uma inflaçãozinha. Gustavo, deixa eu aproveitar a sua experiência como acadêmico, gestor, legislador, para falar um pouquinho sobre mudança de mentalidade, né? Você citou o imposto sobre grandes fortunas, que parece que é um tabu aqui no Brasil, né? Às vezes a gente fala isso e dependendo de onde você estiver, mesmo se no lugar não tiver alguém que tenha grandes fortunas, a pessoa até arrepia, né? E outra coisa também que você falou de reformas, né? Precisa de um Estado mais enxuto, fazer reformas no judiciário, reformas no Congresso. Existe uma grande resistência a isso também, a toda essa coisa de gastar menos, prédios mais austeros, menos benefícios. Fica muito aquela coisa bem raízes do Brasil, né? Aquela elite que ela quer pegar aqui, se aproveitar, deixar sem nada e partir para outro lugar onde tenha mais onde buscar. Como que muda uma mentalidade dessa num país novo como o nosso? Como faz isso? Você tem alguma ideia? Tenho. Educação. Mas agora, como? Você mais precisa, assim. Mas assim, hoje como é que a gente começa a mudar a cabeça das pessoas mais velhas, que estão no poder hoje, por exemplo? Como que a gente não faz tem isso? Como. O Cristóvão é bom de mudar a cultura. O Cristóvão é bom de mudar a cultura, porque ele mudou a cultura da cidade de Brasília em relação à questão das faixas de pedestres, né? Pois fala aí, Cristóvão. Conta aí, como é que faz? Mas essa aí, eu acho que só com uma nova geração educada. Uhum. E isso vai demorar. Mesmo que começasse agora. Certo. E aí vem a dificuldade. Mas como fazer isto na educação se as pessoas não têm a mentalidade boa, né? O círculo vicioso. Uhum. Eu creio que dá para fazer a revolução educacional num prazo, eu vou dizer como, foi a sua pergunta, sem que essa élite fique contra. A minha proposta é substituirmos os 6.000 sistemas municipais de educação, todos frágeis, por um sistema robusto federal de educação.
toda escola ser pública federal. Agora, isso não se faz de repente, não é como a Lei Áurea. Isso, e mesmo a Lei Áurea proibiu de vender o escravo, mas continua a escravidão de outras formas, até hoje. Eu defendo que isso seja uma estratégia ao longo de 20, 25, até 30 anos, por cidade, não por escola. Você chega numa cidade e todas aquelas escolas daquela cidade serão adotadas pelo governo federal. Adotada significa substituir, mandando para lá uma carreira nova de professores, uma carreira federal de magistério. Aproveita os que estão lá como complemento. Fica numa carreira em extensão. Esses professores, bem remunerados, bem selecionados, a gente pode até discutir quanto deveria ser o salário dele, eu tenho as contas, bem avaliados permanentemente, podendo, inclusive, serem substituídos se não estiverem desempenhando bem o papel. Mas escola não é só professor. Tem que construir novas escolas. Eu estimo que 80% dos prédios escolares do Brasil não merecem o nome de escola. São fake escolas. A gente se preocupa tanto com fake news, né? Não está preocupado com fake schools. Nossas escolas são fakes. Terceiro, o equipamento. Não dá mais para ter meninos dessa geração assistindo aula em quadro negro. Isso é como nós andarmos de uma cidade para outra de carruagem. Tem que sair dessa escola teatral para uma escola cinematográfica, a aula. E quarto, em horário integral. Aí você diz, mas qual é a contradição? Se a escola é cinematográfica, pode ter aula em casa. Vai poder sim. Mas é preciso tirar os meninos da rua. A rua hoje é um lugar perigoso. E ficar trancado em casa é ruim. E a convivência é fundamental. Então, ele pode até assistir a aula depois em casa outra vez, mas ele tem que ir ao local da escola, pelo menos no ensino fundamental. No ensino médio já dá para tolerar alguns dias por semana em que ele não vá. Se a gente fizer 100 a 200 escolas por ano desse jeito, em 30 anos chegamos ao Brasil inteiro. Aí você diz, mas não tem como ser rápido? Não vejo como ser rápido. E não é, Caio, por falta de dinheiro, é por falta de recursos humanos, professores. Até porque, para isso funcionar, vai ter que começar a pagar um salário muito alto para os jovens mais brilhantes do ensino médio desejarem a carreira de magistério. Eu calculo, por exemplo, que o salário para a gente fazer essa revolução devia ser R$15 mil por mês para o professor. Aí você diz, mas não tem esse dinheiro. Para contratar 2 milhões hoje, não tem. Mas se você faz nessa estratégia de 20, 30 anos, se o PIB crescer 2% e a receita do Estado crescer 2%, lá no final a gente vai precisar de 6,5% do PIB. Já se gasta 5,5% hoje. Então não é um negócio impossível. Tem até uma lei que diz que é para gastar 10%, que ninguém cumpre. Cristóvão, eu imagino Isso, agora, só para fechar, agora, qual é a dificuldade, Lívia? É que, para fazer essa revolução na mentalidade das crianças, precisa de uma revolução na mentalidade dos políticos de hoje. Exatamente. Incluindo aí os sindicatos. Os sindicatos também não querem. Porque isso daí ia acabar com 6 mil sindicatos pequenininhos e ia ter um só grande, que será muito poderoso. E aí muita gente não quer esse poder. Mas eu defendo que, para que isso dê certo, o sindicato não deve ser dos professores, deve ser sindicato da educação. Os filiados do sindicato da educação serão os professores, os outros funcionários, os pais, os comerciantes da região.
todos serão membros do Sindicato da Educação. Aí vocês, isso é maluquice. É assim na Finlândia, por exemplo. Eles têm um Sindicato da Educação. E todo mundo apoia os professores, mas os professores respeitam os outros. Mas isso aí eu termino dizendo, você trouxe o problema, é a mentalidade. E por que o Brasil não tem a mentalidade para fazer isso? Eu posso depois dizer o porquê que eu acho, mas vamos que o Caio tem uma pergunta. Talvez o senhor vai responder a pergunta, essa mesma pergunta na minha também. Porque eu quero saber o seguinte, o senhor demonstrou aí um projeto, né? Um projeto que, na minha visão, aparentemente ele foi longamente maturado pelo senhor, né? É algo que o senhor está pensando há muitos anos, talvez até décadas, né? Essa federalização das escolas municipais. Mas o senhor já foi ministro da Educação e já deve ter proposto isso para o presidente, então. O que aconteceu que essa ideia evaporou e o senhor está tendo que lutar por ela desde essa raiz até hoje? Não só propus, eu comecei em 29 cidades. Cidades com 10 mil habitantes. Olha só. Porque eu tive que fazer isso com o dinheiro do próprio MEC. Eu não tive como pedir ao governo do Lula, até porque eu respeito a responsabilidade fiscal, e o Lula foi um presidente que respeitou, que teve responsabilidade. Ele, Palocci, morreu. Por quê? Vou dizer. Primeiro, porque foi uma coisa só do ministro. Aí não funciona. Tem que ser uma coisa do governo. Tem que ser do presidente. Segundo, porque, do ponto de vista eleitoral, o Lula é um gênio e ele sabia e sabe que isso não dá voto. O que dá voto é o ensino superior. E ele quis investir no ensino superior. E me disse, quando me telefonou para pedir o cargo, para dizer que eu ia sair. Eu quero um ministro que se dedique ao ensino superior. Até porque a educação de base no Brasil é uma coisa dos prefeitos. Não quis trazer para o colo dele o assunto. E se ele trouxesse, era capaz de ele ter perdido a reeleição, porque não ia ver os resultados. Em vez disso, o que é que ele fez? Fez o ProUni, não é isso? O FIES, mais universidades, cotas, e ficou como presidente que aumentou o número de universitários. O que o senhor achou dessa política? É um erro completo, do ponto de vista de estratégia nacional, mas um acerto completo do ponto de vista eleitoral. Ninguém faz festa porque o menino entrou na escola aos 4 anos, mas faz festa se o menino passa no vestibular ou no Enem. O Brasil tem a ideia de educação como um bem de consumo, é o diploma. Do jeito que a gente inventou carro popular, inventou diploma popular. São universidades sem a menor qualidade, mas que dão status. E porque também ajuda. Um menino que entra na universidade melhora a cabeça dele. Como eu gosto de dizer, quando abre a universidade numa cidade pequenininha, por pior que seja a universidade, melhora o papo até do botequim. Mas não gerou mais emprego. Não deu dinâmica científica e tecnológica ao país. Porque nós aumentamos o número de universitários sem aumentar o número dos que terminam o ensino médio com qualidade. Nós aumentamos, nesse período aí, o número de universitários sem diminuir o número de analfabetos adultos. Então, equívoco estratégico completo. Tínhamos que ter dito, olha, gente, nós vamos fazer aqui uma estratégia para a educação de base. Enquanto isso, a gente vai cuidar da universidade, mas sem imaginar que vai aumentar muito o número de alunos. Porque essa é uma consequência da boa educação de base. Porque uma educação de base boa melhora a universidade. Mas a universidade boa não melhora a educação de base. Entendeu? Não tem esse efeito contrário. Até tem efeito para aqueles que vão estudar pedagogia, licenciatura. Mas aí é um pedacinho só. Por exemplo, devia ter investido muito nos cursos de licenciatura e pedagogia. Devia ter criado cursos de gestão escolar nas faculdades de administração.
para colocar as universidades a serviço da educação de base. Mas não fizemos isso. Nós continuamos com mesmo entre 40% e 50% que terminam o ensino médio. Então, 50% fica de fora do Enem. Do Enem, não é nem da faculdade. Fica de fora. A gente tinha que ter todo mundo terminando o ensino médio de qualidade. Todo mundo fazendo o Enem. Mesmo que o número de alunos que passe fosse o mesmo, iam passar gente com máxima qualidade, como a seleção de futebol. Só chega na seleção gente muito boa, porque a disputa é entre todos que tiveram a chance de usar a bola. E foi isso. Além disso, eu falei aqui 20 e 30 anos, eu fiquei 12 meses. Mas tentei nesses 12 meses com um programa chamado Escola Ideal, que começamos a aplicar em 29 cidades. Agora, ainda é muito precário, porque o que a gente fez foi colocar escolas com apoio federal nessas cidades. Mas era uma escola, mas também essa cidade tem 3, 4 escolas só. Mas não foi, não pegou, não virou um programa de Estado. Aí eu saí e parou o programa. Na eleição de 2000 e... Peraí, deixa eu só... Eu ainda vou falar dessa parte, dessa relação aí com o Lula. Essa tua percepção, Cristóvão, de que precisava ser presidente, né? Porque o presidente precisava encampar essa ideia e o ministro sozinho não conseguiria. Isso foi um motivo final, assim, para você decidir disputar a campanha presidencial seguinte? Para eu disputar? Teve um clique, você falou assim, agora eu vou. Em 2006? Isso. Foi, mas eu não tinha pretensão de que ia ganhar aquela eleição. Não, sim. Uhum. Então, não foi imaginando que o presidente faria. Não cheguei a ter essa ilusão. Mas foi levar o debate para o Brasil. Entendi. Eu disse, eu vou ter um palanque para defender a educação. E aí radicalizei. Só falava em educação o tempo todo. Embora eu fiz um programa muito completo. Eu tenho um programa que é um livrinho completo de como fazer. São 44 setores: educação, saúde, segurança, violência, eficiência do Estado. Mas eu me concentrei o discurso, naqueles 2 minutinhos que eu tinha, em educação. Então, a proposta ali era criar uma consciência. Hoje eu estou trabalhando muito essa ideia, como criar uma mania de educação no Brasil. Tem o Washington Oliveto, publicitário, está ajudando um pouco nisso, para ver como é que a gente cria. Conversamos, é um grupo que eu tenho com essa figura formidável que é a Glória Pérez, para ver como é que a gente põe nas novelas brasileiras. Olha, a autora de novela? Conversamos que legal! com ela. Foi uma conversa muito legal. Como é que põe um personagem se destacando pela educação, por exemplo? Uma mãe brigando pela educação dos filhos. A gente não vê isso. A gente vê brigando por um lugar no hospital, porque é urgente. Mas por um lugar na escola não é. Eu tenho um conto publicado que eu escrevi já faz alguns anos, que muita gente critica, dizendo que não foi uma mensagem boa, mas a mensagem não é minha, é da personagem, que é a história de uma empregada doméstica, que um dia percebe que os filhos dela estão há 2 meses sem aula e ela está ali ajudando os filhos da patroa a ir para a escola, com a máxima qualidade. Ela arruma a mala, ela prepara o lanche, ela leva para o transporte. Aí ela diz, eu vou deixar isso aqui, eu vou cuidar dos meus filhos. E, em vez de entrar num partido que defendesse a federalização da educação, ela entra para o tráfico, para ficar rica e educar os filhos. Alguns dizem que isso é um incentivo. Provocador não, mesmo, viu? Não é um incentivo, porque a história já começa ela presa, ela na cadeia, contando a história dela. Como é que ela fez, como é que ela começou a trabalhar para um vizinho dela, que trabalhava no tráfico, e aí foi subindo, o vizinho morreu e ela sumiu. E a história termina com uma frase que eu acho que é interessante, mas muita gente critica também. O delegado disse, e que adiantou, dona Luísa, está aqui a senhora presa, seus netos vêm aqui para ver a senhora presa. Ela diz, é verdade, mas vão ficar ali no cantinho falando inglês entre eles.
Ou seja, foi a consciência individualista, não é esse caminho. Eu pensei em escrever uma colega dela que, em vez disso, ia lutar pela escola pública de todos. Mas ia ficar meio patético até, porque ela disse: vão resolver o meu caso. E resolveu. Os filhos foram estudar na Suíça. Pois bem, é a mentalidade que está aí do eleitor, é votar em quem propõe outras coisas. Não dá voto a pessoa dizer que vai revolucionar a educação de base. Mas, ô Cristóvão, em 2016, o lema da presidenta foi Pátria Educadora. Que você acha? Você acha que era só marketing ou havia um propósito claro realmente de mudar essa trajetória aí e transformar a educação básica também e tal? E por que, sendo o lema da presidente, Pátria Educadora, por que o Cristóvão Buarque votou no Aécio? Veja bem, primeiro, eu elogiei muito ela por causa desse slogan. Muito. Mas só foi o slogan. Não houve essa preocupação. A não ser nas escolas técnicas, que eram federais, e que ela aumentou. E que foi um belo programa, mas fracassou. Por quê? Porque a escola técnica começa no segundo grau. Então, o menino tem que chegar sabendo que ângulo reto tem 90 graus. E hoje chego sem saber ler. É o fundamental que tem que ter. Agora, por que votou? Eu votei na Marina. Fiz campanha para a Marina. No segundo turno, de fato, ficou Aécio e Dilma. E aí, todos que votaram na Marina, ela inclusive, votaram no Aécio, que não era esse que está aí, né? Que eu não vou dizer o que é que se diz. Na verdade era, mas não se sabia. Sim, Ou seja, sim. não havia o problema moral, havia o problema político. Hoje eu não voto no Aécio por razões morais, que a minha discordância com o Bolsonaro não é nem política, é moral. Então, não tem dúvida. Naquela época era uma discordância política. E eu sentia e vinha falando que a Dilma representava um perigo para a responsabilidade fiscal. Escrevi um livrinho, pouco antes, chamado A Economia Está Bem, mas Não Vai Bem. 15 itens que ameaçavam o funcionamento. E aconteceram. Veio inflação, veio recessão, veio desemprego, a poupança não aumentou. Naquela hora, ele, além de que aquele bloco da Marina votou nele, ele parecia representar a certa seriedade na condução da economia. Foi isso. Pode ter sido um erro, mas à luz daquilo, eu acho que era isso mesmo. Não fiz nenhuma campanha, não me envolvi, não tinha simpatia, mas eu achava que ele impediria a tragédia que veio depois, que realmente veio. 2013, o povo na rua, né? E até o impeachment. Então, eu acho que teria dado uma amarrada. Como o Temer, com quem eu não tenho simpatia, e a gente sabe das ligações dele depois, mas ele foi 2 vezes vice da Dilma. As pessoas esquecem isso. Quem botou o Temer na presidência foi o PT, ao eleger o vice. Pois bem, o Temer até que deu uma arrumada na economia naquele pouco tempo que ele ficou. Só não ficou melhor porque ele fez aquela conversa com aquele idiota, se começou idiota não, aquele grande empresário com aquelas ligações, e aí ele perdeu toda a credibilidade e volta ao fator confiança. Não passou confiança. Temer não passou a confiança, que é um fator fundamental. Lula passou confiança. Os 8 anos do Lula foram 8 anos de confiança na economia. Cristóvão, voltando um pouquinho, falando da Dilma ainda, fazendo o mesmo tipo de avaliação que você fez do governo do Juscelino com os olhos de hoje e fazendo do Aécio com os olhos de hoje também. O impeachment, ele foi a melhor decisão para o país naquele momento, com os olhos de hoje, e o senhor acha que o senhor repetiria o voto a favor dele hoje, por exemplo? Vou repetir, vou fazer a análise em cima do que você colocou. Tá. Tem 3 maneiras de analisar se aquele voto foi certo ou não.
Um é o voto lógico, sobretudo o interesse pessoal. Não, foi um erro completo. Eu perdi amigos, leitores, eleitores, prestígio, sobretudo internacional, que eu tinha, e lá fora o pessoal não sabe nem dos detalhes, sabe que tirou seu presidente. Foi um desastre do ponto de vista lógico. Mas eu não tinha como manter minha integridade se depois de tudo que eu falei ao longo de 2, 3 anos sobre a responsabilidade fiscal, ter ido a ela, essa é uma historinha boa que eu vou contar agora, daqui a pouco, ter ido a ela falar sobre isso, antes, logo em 2015, ter feito uma audiência pública no Senado, e eu escrevi o relatório mostrando dos riscos que corria, se eu, de repente, dissesse não vou votar, vou desdizer tudo que eu falei. Eu até cheguei a pensar em fazer um discurso muito curto. Olha, a presidente merece um impeachment, ela cometeu crime, mas eu não quero deixar minha digital na destituição de um presidente eleito. Pensei em fazer isso. Eu pensei uma coisa a mais, eu pensei em renunciar no dia da votação. Eu já estava cansado mesmo de ser senador. Cheguei a pensar. Imagina, mais uma crise. Mas parecia uma fuga. Sim. Como me abster também, que sugeriram muitos. Uhum. Agora, tem um terceiro item, que é o que mais se aproxima da sua pergunta. Politicamente, foi bom ou ruim para o Brasil? Eu não sei. Aí eu confesso que eu não tenho nem a certeza que foi um erro lógico, nem a certeza que foi um acerto moral, do ponto de vista da integridade. Que, aliás, é uma qualidade que não é necessariamente a melhor na política. Às vezes, para salvar um país, você pode deixar de ser íntegro. Você tem que ter a grandeza disso. Eu não tive essa grandeza. Que eu acho que seria uma grandeza ruim. Alguns dizem que isso é coisa de pequeno burguês, a moralidade. Tem momentos que, de fato, você tem que defender o interesse do país e não da sua moral ou da sua integridade. Isso pode parecer uma besteira diante do país. Então, vamos para o terceiro, politicamente. Politicamente, uma coisa positiva. Está difícil, hoje, qualquer presidente não respeitar os limites do recurso. Ou seja, a responsabilidade fiscal agora vai ser cumprida. Todo mundo sabe que muitos fizeram o que a Dilma fez antes. Muitos presidentes. Agora, daqui em diante, não vai ser mais fácil, não, porque vão ficar com medo. Veja agora a briga do Bolsonaro com o Congresso, que o Centrão botou dinheiro para tudo que foi deputado gastar nas suas bases. Qual é o medo do Bolsonaro, que o Guedes está dizendo? O presidente vai ter crime de responsabilidade. Isso foi positivo. Agora, 2 impeachment, um atrás do outro, em 26 anos só, pode não ter sido bom para o Brasil. Uhum. Mas aí o primeiro eu não estava. Quem votou no primeiro do Collor foi, sobretudo, o PT. E ninguém disse que foram golpistas. E olha que o processo foi igual. Você pode dizer que a Dilma é uma figura muito melhor do que o Collor, e eu concordo com isso plenamente, como pessoa humana, com história de vida. Mas o processo foi igual. E tem mais, o Collor saiu sem direitos civis, ficou 8 anos sem presidente candidato. A Dilma saiu com todos os privilégios de presidente. E hoje ela tem. Guarda-costa, assessores, não sei se tem transporte, salário não, porque ex-presidente no Brasil não tem salário. E eu votei a favor de manter esse balance, porque eu acho que correta a Constituição permitir caçar mandato, mas não caçar direito. Quem caça direito político é o eleitor, como caçou o meu, ao não me reeleger, como caçou o dela, ao não elegê-la agora senadora. Mas não a gente. Então, é difícil responder com uma palavra a sua pergunta. Votaria igual ou não? Era capaz de eu não ter coragem de votar depois do que eu passei. Depois de ver minhas netas sendo perseguidas, neta de 9 anos e 5, colocaram em cartaz contra elas na frente de onde elas moram. Eu não sei se eu teria a coragem cívica de dizer vou votar pelo país e não pela minha integridade. Não estava na moda ser cancelado naquele momento, mas o senhor foi, né? O pessoal, o quê? Não estava na moda ser cancelado, né? Cancelado é a palavra da moda nas redes,
mas por causa do voto, o pessoal, principalmente os militantes mais jovens, eu lembro lá na 216, o senhor passando por lá, o pessoal toda hora pegando no pé. Até hoje. Eu Até tinha hoje, 800 mil seguidores no Twitter. Caramba. Muito, muito. Eu fui dos primeiros e eu zelava. Zelava, respondia. Depois só foi caindo, caindo. Mesmo assim, ainda tem mais de 700 mil. Mas está 700 e pouco. Agora cai menos. Mas mesmo assim deve cair ainda, de vez em quando. Mas foi o preço. Foi o preço. É difícil responder a sua pergunta, Lívia, sinceramente. Eu não sei. Finalmente, eu quero dizer que, além do voto, foi uma atitude. Foi uma atitude, inclusive, contra uma esquerda para a gente ter outra. Porque houve um tempo que eu achei que a gente ia ter uma nova esquerda por dentro da atual. E muitos amigos do PT disseram, olha, não vota pelo impeachment, porque a Dilma vai ser caçada de qualquer jeito. E, de fato, foram 60 contra 20. Se eu tivesse votado contra, era 59 a 21. Não mudava nada. E você votando pelo impeachment, você vai sumir da gente. Cancela, como o Caio disse. Você vai ser cancelado. E a gente precisa de você para ajudar a repensar. Eu confesso que hoje eu não acredito que essa nova esquerda virada velha vai ter que ser outra coisa. Então vamos falar de 22. Só um detalhe, Marx não criou o socialismo científico dele a partir do socialismo utópico, não. Ele criou outra coisa. Ele não foi uma evolução, ele foi uma ruptura. Nós precisamos de uma ruptura com a esquerda que é nostálgica. Ela não olha para o futuro ainda. Ô Cristóvão, o senhor está falando que a gente precisa de uma ruptura com essa esquerda, né? Na entrevista para o Roda Viva, se eu não me engano, o senhor também afirmou que o PT asfixiou a esquerda, né? Então, assim... Mas, recentemente, eu vi lá no seu Twitter o senhor compartilhando lá o Felipe Neto, falando, olha, agora tem que ser PT, vai ter que ser PT, o PT é o único capaz de derrotar o Bolsonaro. A gente não vai adiar essa questão, mais uma vez, se a gente ficar nessa polarização entre PT e Bolsonaro para 2022. É impossível construir um centro, uma centro-esquerda no Brasil que rompa com esses dois partidos? Ótima pergunta. Vai dar margem para eu refletir aqui um pouco. Primeiro, eu retuitei, eu me lembro bem que eu escrevi, merece reflexão. Eu não disse que apoiava aquilo. Mas como é que eu estou vendo hoje a coisa? Hoje eu vejo o seguinte, a opção de tirar o Bolsonaro é uma questão moral, não é uma questão política. Então nós temos que unir todos, que a gente possa chamar de democrata. Como se fez em 85. Vocês não tinham nascido. Em 85, juntou-se todo mundo contra o Maluf, que representava a continuidade da ditadura. Sarney com João Amazonas, Marco Maciel com Brizola, com Arraes, com o PCB. Só o PT que não votou no Tancredo, que apostou na formação do partido, mais do que na derrocada da ditadura, isso é a verdade. Hoje eu acho que a gente está naquela situação. Nessa situação, o ideal, mas acho que não vamos conseguir, era unir todos, do PSOL ao Novo, contra o Bolsonaro, exigindo 5 coisas de quem for escolhido. Sim, agora escolher um candidato que tem a chance de ganhar, com baixa rejeição. Se esses todos se unirem, já chega no segundo turno. Mas para ganhar do Bolsonaro, precisa ter baixa rejeição, ou ter uma rejeição menor do que Bolsonaro. Eu defendo que a gente tente, mas depois eu vou mostrar que não acredito tanto nisso, o que é que eu acho que vai terminar acontecendo. E aí vou responder essa sua pergunta do PT. Eu acho que devíamos exigir 5 coisas desse que for escolhido. 1, manter todas as conquistas democráticas, inclusive de costumes, que o Bolsonaro tenta atrapalhar. 2, cuidar das florestas, especialmente da Amazônia, que eles estão destruindo. 3, enfrentar as sequelas da pandemia. Eu nem falo a pandemia, que eu acho que até lá já está todo mundo vacinado, apesar do Bolsonaro. Mas as sequelas na economia, na educação. 4, o Brasil deixar de ser pária internacional.
voltar a ser como foi no tempo de Fernando Henrique e do Lula, em que o Brasil era respeitado. E quinto, esse sim que seria importante. Quem for escolhido se comprometer a ficar apenas um mandato. Então, em 26, todos esses se dividem. Em 26, mas aí tem que mudar a Constituição, né? Não. Ele dizer que não vai ser candidato. Ele dizer que não vai ser candidato, entendi. Tá. Ele assumiu, eu não vou ser candidato à reeleição. Então, não precisa esperar mudar a Constituição. Aí vem Lula, ou quem for do PT, vem quem for de todo partido. Então, a briga por estratégias, por linhas partidárias, por ideologia, seria em 26. Agora seria uma luta moral entre o mal e as diversas formas do bem. Só que isso não está conseguindo passar. Até porque o PT é o que tem chance de chegar ao segundo turno desses todos. E não tem por que abrir se pensar só no PT. Teria que pensar no Brasil achando que não ganha do Bolsonaro. E o PT, eu acho que não percebe que tem risco do Bolsonaro ganhar. Se isso não acontecer, aí eu acho que hoje o candidato com mais chance é o Lula mesmo. E eu não vejo por que não está com ele. Não acho que seja a melhor maneira hoje, porque tem o risco de perder no segundo turno. Porque eu tenho dito uma coisa que eu vou falar aqui. Nenhum desses candidatos, Ciro, fulano, Huck, não sei o quê, chega ao segundo turno sem o apoio do PT. E o PT não ganha se não tiver o apoio desses no segundo turno. E o segundo turno é uma briga de foice entre eles, cada um querendo para o segundo turno. Aí cria mágoas. Aí chega no segundo turno, o Ciro vai para Paris de novo, por exemplo. Quanta gente votou nulo, gente boa, entre Haddad e Bolsonaro, quanta gente não votou nulo? Não percebeu o risco que era o Bolsonaro se eleger? Eu temo que isso se repita. Por isso, o ideal era juntar todo mundo e deixar para brigar em 26, quando o Bolsonaro já estivesse na história, como o Trump está ficando. Mas acho difícil. Como eu acho difícil, eu sugeria a reflexão em cima do que o Neto colocou, que o Lula pode ser a alternativa desde já. Pode ser. Mas não está muito longe e os partidos estão se organizando, as pessoas estão conversando. Você acha que não pode ir emergindo daí, fruto da rejeição de a cada uma via que chegue lá em maio do ano que vem, por exemplo, com uns 13%, alguma coisa assim, que dá para brigar com um dos dois, para tirar um dos dois do segundo turno? Não é muito cedo para... É provável pelo seguinte. Hoje criou-se a ideia de que existe um... Aliás, ontem eu vi uma estatística, era 58% que nem Lula, nem PT, nem Bolsonaro. Aí eles dizem, logo ganha. Só que eles esquecem que esses outros 52%, 52% que não querem um nem outro, são divididos, não são unidos. É possível que você diz que, mas eu não vejo essa unidade. O Huck já não vai ser. E eu acho que dificilmente ele conseguiria empolgar para ter maioria. O Ciro, você não vê ele deslanchar. E briga muito com o PT, que eu acho um erro. Quais são os outros? Aí começa a falar em Mandetta, começa a inventar nomes. Vai vir o Cristóvão aí? Não tem a menor possibilidade. Não tem. Então, eu não vejo. Eu estou muito pessimista, embora continue insistindo nessa unidade. Que seja o Lula, que seja o Haddad, mas com apoio de todos. Porque tem outra coisa também que me preocupa, é que essa eleição não vai ter só 2 turnos. Se o Bolsonaro perder por pouco, ele vai ter um terceiro turno com as milícias na rua. Ele vai fazer o que o Trump fez ali no Congresso lá deles. E aqui, talvez, não diria com a simpatia, mas com a tolerância das Forças Armadas. Então tem que ser uma vitória acachapante. Para ser acachapante, tem que ser unida. E eu acho que... O que está atrapalhando também isso?
Primeiro, o egoísmo de cada um achar que quer ser o presidente é mais importante do que salvar o Brasil. Segundo, do lado do PT, uma arrogância, e do lado dos outros, um antipetismo, que não devia existir. Eu sou de um partido, né, Cidadania. Esse meu partido é cheio de antipetistas. E engraçado é que vem do comunismo. Eu nunca fui do Partido Comunista quando era jovem, nunca. Eu militava mais vinculado à Igreja Católica. Mas eu sempre tive raiva de anticomunista. Eu sou contra esse negócio do anti. Eu só aceito anti por razões morais. Eu sou anti-Bolsonaro não é por política, é por ética. Não é a ética da corrupção só, é a ética do comportamento dele. Então eu sou contra. Aí sim. Mas fora isso, entre política, eu não sinto anti. Não sou anti o novo, por mais que discorde. Não sou antipetista, não sou anti-Ciro. Por que você chamou o Ciro, ô Cristóvão? Aproveitar esse gancho lá, você já chamou o Ciro lá em 2017 de Bolsonaro imprevisível. Você continua mantendo essa adjetivação aí? Bem, eu não vou desmentir porque eu disse, mas eu prefiro não falar isso. Mas eu me lembro como é que eu disse. Eu disse que o Bolsonaro, mas foi antes do Bolsonaro ganhar. Bolsonaro era uma hipótese. Hoje eu carregarei o Ciro nas costas se ele tiver condições de derrubar o Bolsonaro. Mas o que eu quis fazer foi dessas brincadeiras que não se deve. Eu disse, o Bolsonaro, a gente sabe que é capaz dele mandar o Exército fechar o Congresso. O Ciro, a gente não sabe se ele vai mandar o Exército fechar o Congresso ou o Congresso extinguir o Exército. É imprevisível. É melhor o imprevisível do que o previsível Bolsonaro. Importante hoje o diálogo com o PT, com o Lula, tentar atraí-los para essa ideia de que o Brasil precisa do PT hoje como nunca e que talvez não seja na chapa, entendeu? Para evitar a resistência que ainda existe. Que eu não vou discutir se é correto ou não, porque já ficou provado que, pelo menos em relação ao Lula em si, ele teve um julgamento por um juiz parcial. Então, ele está livre disso, pelo menos enquanto não houver outro julgamento. Uhum. Mas você perguntou se tem tempo. Eu não estou com o relógio aqui. São 16 e 29. Não, então eu tenho pouco tempo, porque eu não quero já entrar no outro de uma das vez, 17. né? Eu quero dar uma relaxada, tomar água. Mas eu gostei muito da conversa até aqui. Tem mais algum ponto que vocês queiram? Não, se deixasse, a gente ia falar mais 3 horas, mas é que a gente tem uma brincadeirinha agora para fazer, então que aí a gente encerra o programa. Pode ser? Isso, pode. Agora vamos é o lá. Momento Jânio Quadros. Caião, eu acho que esse momento Jânio de hoje vai ser muito interessante, porque, afinal de contas, o senador já foi candidato a presidente da República, né? Com certeza. Seguinte, Cristóvão, como você bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito bucólico de escrever bilhetinhos com recados oficiais, né? Ele trabalhava escrevendo, muitas vezes, bilhetinhos à mão para dar ordens, etc. e tal. Qual que é a proposta? Eu quero que você se imagine, Cristóvão, como presidente do Brasil, hoje, abril de 2021. E aí você vai escolher uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma contratação, uma oferta de cargo no governo, pode ser um agradecimento, pode ser uma bronca, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E, lógico, você tem que compartilhar com a gente o conteúdo dessa mensagem. É isso. Todo convidado que vem aqui, Cristóvão, a gente coloca esse bilhetinho que você vai falar no mural que a gente está criando no nosso site e a gente vai publicar em breve. Tem que ser para uma só pessoa? Pode ser para a nação, pode ser... Pode ser um bilhete. É um bilhete do presidente da República escrito à mão para quem ele quiser, falando o que ele quiser. Tem que ser o presidente da República. Você, Cristóvão, presidente da República, isso. Tá bom. Posso dizer? Pode. Pessoal, vamos acabar com todas as filas para os bens essenciais no Brasil. Para isso, precisamos dar uma renda àqueles que estão desempregados para que comprem no mercado o que é preciso. Mas precisamos acabar a fila para ele levar o filho ao pediatra.
para ele levar o filho a uma escola de qualidade. Vamos fazer com que o Brasil seja um país em que fila seja apenas para o luxo, não para o essencial. Excelente, Cristóvão. Cristóvão, eu não posso encerrar esse programa sem te contar uma história, que é o seguinte: nós dois, eu e você, a gente se conheceu há quase 25 anos. Em que contexto foi isso? No contexto eu não trabalhava em creche nessa época. Ah, que bom, que gracinha, obrigada. Deixa eu te explicar o contexto. Foi no contexto de preparação para a comemoração dos 500 anos do Brasil. O governo federal ele fez um concurso para eleger as 40 melhores redações do Brasil para crianças entre 5ª e 8ª série. E o tema era o que você esperava do Brasil, 500 anos, tal. E a minha redação, e eu estudei em escola pública, o senhor que gosta muito de educação, eu também, a minha redação foi uma das escolhidas. E a gente veio para cá, eu e mais 39 crianças do Brasil todo, e a gente conheceu Brasília, fez várias coisas, e os principais eventos eram, o primeiro, um almoço com o presidente da República, no Alvorada, que na época era o Fernando Henrique, e o outro que era um jantar com o governador do Distrito Federal, que no caso era o senhor. Então, assim, eu fiquei, lógico, isso é uma passagem que eu lembro com muito carinho, e assim, naquele momento a gente se encontrou por causa do Brasil, e quase 25 anos depois, hoje, um debate sobre o Brasil nos une aqui novamente, né? Então eu fiquei muito feliz do senhor ter aceito o convite, viu? E agradeço em nome de toda a equipe, um beijo muito grande. Para você também, foi um grande prazer, e muito obrigado por essa lembrança, viu? Muito obrigado. Agora, vou lhe fazer um pedido. Mande para mim a sua redação. Mando sim. Tá bom. Tchau, beijo para vocês e um abraço, hein? Muito obrigado, Cristóvão. Foi muito bom, pessoal. Estamos aqui diante de um grande homem público brasileiro. Merece ser lido, escutado e merece provocar as pessoas a refletirem com base na racionalidade. Eu adorei, ficaria muito mais tempo, mas depois ele volta também. Leiam o livro dele, Por que Falhamos, está muito bom, um ótimo diagnóstico aí dos últimos erros, dos últimos anos dos governos, né, que a gente teve desde 1992. Então é isso, gente, continuem nos seguindo nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, Política ao 2, e em todas as plataformas de áudio, Política ao Quadrado. Muito obrigado e um grande abraço. Beijo, gente! Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.